E aí, por várias cidades. Eu fui por várias cidades, gente. Bora ver se eu consigo olhar para a direção da câmera, o que significa que eu tô conversando com vocês. E queria comentar hoje um pouco sobre o lado da imigração. No sentido de, se hoje, posso não olhar muito para vocês porque eu vou me maquiar um pouco. Se hoje eu tivesse que imigrar, chegar na Espanha, né? Vamos falar aí da Espanha. E recebi um comentário que eu achei bem interessante argumentar sobre esse assunto. Se hoje eu chegasse na Espanha e fosse imigrar, para quem não sabe, eu vivi 2 anos nas Ilhas Canárias, em Tenerife, e faz pouco tempo que, não faz nenhum mês, que mudamos de país. Ok. Gente, deixa eu comentar para vocês. Eu não vivi em Canárias sem documentação. Então, a experiência que eu passo a ter na ilha é totalmente diferente. Mas a dificuldade que uma pessoa tem sem documentação para trabalhar, eu digo que ela é a mesma em todo o território, sabe? Toda Espanha. Não é porque você tá em Canárias que vai ser diferente. Se eu chegasse sem documentação para trabalhar na Espanha e chegasse em Canárias, hoje em dia, né, com o entendimento que eu tenho, entendimento do território, são muitos anos, já fazem 7 anos que eu vivo fora, né, do Brasil, e aí quase 10 anos que eu vivo fora da minha cidade no Brasil. Ok. Se eu chegasse direto nas Ilhas Canárias, imagina, eu chego direto nas Ilhas Canárias, eu não tenho documentação, mas eu preciso trabalhar. Lembrando que depois de 3 meses você deixa de ser turista. E o correto é você não seguir dentro do país. E se você seguir aí, você sigue ilegal. Trabalhar é negro. E eu não ficaria os 3 meses nas Ilhas Canárias. Por quê? No sentido de chegar e ficar ali e ficar ilegal ali. Por quê? Porque, se você não sabe, é uma ilha. A partir do momento que você passa dos 3 meses, você não pode viajar de uma ilha para outra, sabe? Seu documento, ele não tá válido para seguir circulando dentro do país. Então, eu penso, né, que ficar ilegal dentro das Ilhas Canárias, dentro de uma ilha, é algo algo muito complicado. Você não está em terra firme. Eu faria diferente. Eu daria o jeito, claro, cada pessoa tem uma realidade, se a pessoa se ela tá sozinha, é totalmente diferente. Ela consegue fazer um movimento na vida dela bem melhor. Então, esse o argumento que eu trago, né? De uma pessoa que ela não tá com a família dela, ou se ela tá com a família dela, mas ela faz uma análise. Eu iria para terra firme. Terra firme. A minha cidade tem um nome com terra firme, que é o nome de um bairro, se pode dizer assim. Então eu iria para Espanha. Se eu tivesse que ficar ilegal, eu não ficaria dentro de nenhuma das Ilhas Canárias. Eu não ficaria. Eu, no meu particular, na forma como eu vejo hoje em dia, e também porque eu vivia ali dentro. Eu buscaria Espanha. Por quê? Porque é mais fácil você conseguir se mover de carro de um lado para o outro que sair de dentro da ilha para chegar na Espanha, entende? Nossa, parei o vídeo rapidinho que eu tive que buscar aqui as minhas coisas, porque minha filha, ela começa a fazer a maquiagem e ela se perde de... Eu não consigo encontrar nada. Gente, por quê? Explico a vocês um pouco. Porque se você não sabe, para sair das ilhas, você tem que sair ou de avião, ou de barco.
Agora imagina, se o seu documento não é mais permitido viajar, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Muito diferente de se você está vivendo na Espanha, porque é muito mais fácil você ir de um ônibus para o outro, entendeu? A fiscalização ela é totalmente diferente. Se você sai de Canárias para chegar na Espanha, tem uma imigração, tanto no aeroporto como no como quando você chega de barco, entendeu? Então, imagina, e os recursos, eu penso que os recursos de trabalho ilegal que eu já passei, eu realmente faria totalmente diferente. Assim, não sei se essa palavra eu posso dizer, né? Trabalho sem documentação nas Ilhas Canárias é um pouco escasso. Eu não tive essa experiência, eu não conheci pessoas, né, que estavam aí correndo atrás desse tipo de trabalhar sem a residência para não, sem a permissão para trabalhar na Espanha, quem não sabe se chama permisso de residência. Então, hoje em dia, eu fiz uma análise, sabe, com esse comentário que eu recebi. Porque simplesmente por isso, porque se você tá em terra firme, você consegue ir pro lado que você quiser com muita facilidade. Se você tá sozinho, buscar um tipo de trabalho onde que consiga te dar um teto, sabe? Você correr atrás aí para completar um determinado tempo de na Espanha, conseguir solicitar sua documentação, que isso é possível, você pode fazer isso, sabe? Só que você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer muita coisa, mas não é impossível, né? É um processo, cada pessoa tem uma história, e como eu tô falando, hoje em dia com a forma como eu olho para o país, né? Porque uma pessoa que ela tá chegando do zero em outro país, e principalmente se ela não teve toda a experiência vivendo na Europa, é um olhar totalmente diferente, sabe, gente? E não ficaria ilegal dentro das Ilhas Canárias e dentro de uma ilha. É por isso, porque você não vai ter para onde correr. Então, a aonde você pode buscar trabalho, pessoas que possam mais te ajudar, porque às vezes você precisa trabalhar e se você tá sozinho, pode ser que você tenha que ir para uma outra cidade, viver em um outro lado, buscar uma outra experiência. Você tá sozinho é bem mais fácil, mas se você tem uma família, aí você não pode como se diz, você não pode ir tão longe, porque você tem algo que te prende a estar ali, entendeu? Exemplo, hoje em dia você vê famílias que, que o marido ele tem que ir trabalhar bem longe, por quê? Porque às vezes onde ele tá, quando não é escasso o trabalho, né? Quando não tem a quantidade de trabalho para todos que estão buscando, é porque ele quer ganhar mais. Então, tipo, aí tem esse processo onde essa pessoa tem que trabalhar para um outro lado e, bom, e ir se estabilizando. Então, por isso que eu digo, hoje em dia, na situação de ilegal, eu não ficaria nas Ilhas Canárias, porque eu não conseguiria buscar mais trabalho, eu não ia poder sair daí desse lugar, sabe? Que eu sinto que para estar ilegal é muito complicado. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa tinha na família, pessoa na família dele que tava numa situação dessa, ilegal assim, há 3 anos nas Ilhas Canárias, e não podia, não conseguia trabalho, foi difícil para ele e tal. Mas, como eu digo, se você tem uma oportunidade de ir mais longe, porque você não tem outra opção, a única opção é você encontrar pessoas que te dêem trabalho, a única opção é você encontrar pessoas
Que Deus abençoe no teu caminho, que te faça um contrato de trabalho. Então, estar dentro das ilhas eu acho bem, eu vejo bem escasso dessa oportunidade. Por que eu digo isso? Porque eu já vi pessoas ao meu redor, nesse caminho, que para trabalhar tiveram que ir para lugares mais longe, que não foi fácil, sabe? Tem todo tipo de experiências, é verdade. Mas hoje em dia, como eu tô falando, hoje em dia essa é a forma que eu vejo. Eu ficaria, se tivesse que ficar, mas na Espanha, não dentro das Ilhas Canárias, gente. De verdade, não rola. Só para vocês terem uma ideia, quando eu não tinha documentação, que eu vivia na Espanha, nem parece muito, né? No vídeo que eu tô maquiando, que eu vivia na Espanha, eu, eu cheguei aí por várias cidades. Eu fui por várias cidades, gente. Eu estive em várias cidades, buscando a vida, buscando resolver. E por isso que eu comento isso de estar na ilha eu sinto muito preso, porque aí as ilhas elas trabalham muito com o turismo. Com o turismo. E o turismo é assim: você tem documentação, eu te contrato. Eu não te quero mais, eu te demito. Sabe? Eles não perdem tempo, sabe? Eles não perdem tempo. É dessa forma. Por isso que eu digo, esse é o meu pensamento. Eu espero estar ajudando vocês com alguma coisa do que eu falei aqui no vídeo, que consiga abrir a mente de pessoas que às vezes sempre comentam aí no. Sempre comentam nos vídeos dizendo, gostei do teu conteúdo, gostei da realidade que você comenta um pouco. E é isso, gente. Esse vídeo é um vídeo bem amador. Eu parei simplesmente para fazer algumas coisas aqui na maquiagem. Para compartilhar com vocês o que realmente, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu acho que isso é bem válido compartilhar. E claro que hoje em dia a gente precisa de um teto quando a gente migra, é muito legal quando alguém te recebe, eu acho incrível isso. Quando alguém confia em receber você em um outro país, nossa, isso é top, sabe? Isso é tudo, porque não é todo mundo hoje em dia, com tanta coisa que acontece, com tanta gente que vacila, alguém que te dá essa confiança, né? De dizer, vem que eu te ajudo, mas você vai ter que correr atrás. Então, eu admiro, de verdade. Admiro muito. Seja família, seja um amigo, porque um dia eu também recebi uma mão assim, sabe? E nada, gente, espero ter ajudado vocês com esse bate-papo assim. Eu só fiz parar os vídeos de enquanto eu tava falando algumas coisas. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade de algum assunto que eu possa jogar um pouco de conversa fora aqui com vocês. E eu acho que é válido. E nada, terminei de maquiar, consegui conversar com vocês um pouco. Me diz o que você achou daquilo que eu comentei agora. Realmente eu falei pra vocês de acordo com, com a minha realidade que eu vivi, entendeu? Tipo, é o que eu faria se eu tivesse que começar de novo com a inteligência aqui, com todo o entendimento que eu tenho hoje em dia, com tudo que eu já passei, eu realmente faria totalmente diferente e sem dúvida, muito mais coisas eu faria diferente se eu tivesse que começar hoje, que eu tivesse que imigrar hoje e com todo o entendimento que eu tenho, com toda a bagagem que eu carrego aqui atrás, ou carrego aqui dentro, melhor dizendo,
E se você quer que eu converse, comente sobre algum outro assunto, me diz aqui embaixo. Eu vou ficar bem feliz de jogar essa conversa fora, porque eu acho que a experiência, ela só é válida quando compartilha. E se é para acrescentar na vida do outro, melhor ainda. Espero que eu tenha conseguido dizer tudo que realmente eu queria dizer aqui nesse vídeo, que eu não tenha esquecido. E não sei se eu disse tudo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Não deixem de sonhar. Mas com a experiência, como eu tô te dizendo, de terra firme, estar em terra firme é bem melhor. E migrar para um lugar onde você vai ficar mais preso ainda é bastante complicado. Então, se hoje em dia você puder colher de tudo aquilo da experiência de cada pessoa, né? Você colhe o bom e aquilo que faz sentido na sua vida, né? Na sua rotina, porque você também não pode viver a vida do outro, né? Você não vai viver a minha experiência nem a minha vida, mas tudo aquilo que eu possa te dizer que te acrescente, você coloque em prática para melhorar o seu roteiro, melhorar a sua ruta. Bate, bate e até a próxima.